Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 35. Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelidos o anjo do Senhor. Torne-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando eles menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caiam neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os adjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiu contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem: pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não diga eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não diga: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Vamos lá orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos na Tua casa, buscarmos a Tua presença e aprendermos um pouco mais do Senhor. Deus santo e tremendo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi registrada para que nós pudéssemos hoje à noite entender a Sua vontade, compreender a Sua grandeza e a Sua glória e nos alegrarmos, meu Deus, com a Sua vitória. Ajuda-nos, ó Senhor, diante desse texto, que para nós traz tantas dificuldades de compreensão. Ajuda-nos a entendê-lo, mas principalmente, Senhor, ajuda-nos a aplicá-lo ao nosso dia a dia. Ajuda, Senhor, a
podemos vivenciar a Tua palavra. Precisamos ouvir a Sua voz, para ouvindo a Sua voz, a obedecermos. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Um dos maiores privilégios da vida cristã, meus irmãos, é a oração. Oração, meus irmãos, não é uma maneira de adquirir as coisas. Não é uma forma de conseguir aquilo que se deseja. Mas a oração é um encontro. É uma bênção incrível, porque é a possibilidade de experimentar o céu aqui na terra. É a possibilidade de estar frente a frente com Deus, ainda com os pés fincados aqui. No tabernáculo, o altar do incenso que simbolizava a oração dos crentes, mesmo estando no santuário, fazia parte do Santo dos Santos e era separado da Arca da Aliança somente por uma cortina, para nos mostrar que as orações do Senhor, mesmo a oração dos crentes, mesmo acesas do lado de cá, a sua fumaça chega para o lado de lá e nós nos encontramos na presença de Deus. Mas uma série de motivos nos levam a ter nossas orações interrompidas. Por exemplo, o pecado nos leva a ter nossas orações interrompidas. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que as nossas orações não são atendidas. Pecados até nos mais simples. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos fala de que quando nós estamos brigados com nossa esposa, as nossas orações são interrompidas por causa da maneira que nós tratamos a nossa mulher. Então, muito cuidado com a maneira como você trata a sua esposa. Pode ser que sua oração seja interrompida por conta disso. Mas também, meus irmãos, nossas orações podem não ser atendidas pela maneira como nós pedimos. E o que nós mais vemos hoje em meio à igreja são igrejas que não sabem mais orar. Talvez porque pararam de orar, talvez porque aprenderam a orar de forma equivocada. E as orações, meus irmãos, são feitas somente para adquirir vantagens. E Tiago nos lembra que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos próprios prazeres e deleites. Ou seja, a oração é uma bênção, mas é preciso ser bem adequada à Escritura Sagrada, para que ela seja atendida e seja abençoadora. Mas como entender uma oração como essa aqui do Salmo 35? Como entender a forma agressiva com a qual o salmista Davi vai orar? Na verdade, meus irmãos, esse salmo é um vislumbre da situação difícil que Davi estava enfrentando quando o escreveu. Ele está sendo perseguido por Saul. E Saul está com seus exércitos caçando Davi como quem caça um animal. Ele vai usar expressões como essa, por exemplo, de armadilhas feitas praticamente para animais, mas que na verdade estavam sendo usadas contra ele. Ele está sendo caçado e os amigos dele viraram as costas contra ele e se juntaram a Saul para caçá-lo. Ele está sendo alvo de injúria, de difamação, de perseguição. O perigo de morte é real em cada um desses versículos. Mas, ao mesmo tempo, Davi se apresenta ao Senhor em oração. E se apresenta ao Senhor numa oração duríssima. Porque esse, meus irmãos, junto, por exemplo, com o Salmo de número 5, é um salmo imprecatório. É um salmo onde se clama para que o Senhor extermine os inimigos. E aí a gente olha para esse texto e fica pensando, como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Só que bonito nisso tudo é que o Salmo 35, ele está exatamente colocado ao lado do Salmo 34. E o Salmo 34 é luz, é bendizer ao Senhor, é ver a glória do Senhor em meio ao livramento, é se alegrar com a vitória que o Senhor concede. Mas toda a luz do Salmo 34 é contrastada com as trevas do Salmo 35. Toda a vitória do Salmo 34 nos é lembrada no Salmo 35, que ela não vem nem rápido nem fácil. A vitória do Salmo 34 vem com muito sofrimento e debaixo de muitas inimizades do Salmo 35. E eles são tão gêmeos, a tal ponto que o mesmo Salmo 34, que fala do anjo do Senhor se acampando ao redor dos que o temem, em 2 versículos do Salmo 35, o anjo do Senhor é invocado, é convocado para ajudá-lo nesses momentos de dores e dificuldades. O Salmo, meus irmãos, está localizado no primeiro livro dos Salmos. São 5 livros que os Salmos possuem. Esse primeiro livro, segundo um autor chamado Palmer Robertson, diz respeito à confrontação. Desde o início, no primeiro salmo, ele fala do justo. O salmo 2
fala do servo de Deus, o rei ungido que é justo, mas o tempo todo mostra os inimigos desse rei, de forma que Davi aqui, na verdade, não é simplesmente um homem, de forma que quando eu olho para esse salmo, eu não posso ficar olhando e me identificando de imediato com ele, porque ele não está falando de mim. Esse salmo, meus irmãos, não fala dos meus anseios, não fala das minhas dificuldades, por isso que ele não fala dos meus inimigos. Esse salmo, na verdade, meus irmãos, é o rei Davi, o rei ungido do Senhor, que pretende implementar o reino divino do Senhor em Israel, e que tem inimigos terríveis que impedem essa execução. De forma que Davi, como ungido do Senhor, clama a Deus para que o seu reino seja estabelecido. Esse salmo fala de Jesus Cristo, o filho de Davi, que veio implementar o seu reino, mas cujos inimigos são terríveis, e ele clama por justiça, ele ora ao Senhor. Em meio a tantas dificuldades pelas quais Davi está enfrentando aqui, em meio a tanta perseguição e luta, ele não abandona a oração. E ele faz essa oração de forma muito bonita. São 3 ciclos muito bem distintos aqui, muito bem claros. Em cada um desses ciclos, em cada um desses pedidos, ele termina com uma glorificação ao Senhor. Ele termina com louvor ao Senhor. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos e examinar um pouco com os irmãos hoje à noite. Uma oração ao Senhor. 3 pedidos estão expressos nessa oração ao Senhor. Primeiro pedido, versículos de 1 a 10. Protege-me, Senhor. Notem, meus irmãos, que o versículo de número 1, ele usa duas ideias logo de cara. Primeiro, ele começa com a expressão: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Em seguida, ele diz: peleja contra os que contra mim pelejam. Notem, meus irmãos, que ele diz a mesma coisa com 2 frases. Ele diz: Senhor, contende com os que contendem, peleja com os que pelejam contra mim. Mas as 2 expressões, contender e pelejar, são de ambientes completamente distintos. Na verdade, a palavra contender é uma palavra para tribunal, é para colocar alguém na justiça. É como que dizendo: tem alguém que está me colocando nos tribunais, tem alguém que está levantando um processo contra mim. E o que ele está dizendo é: Senhor, se levante ao meu favor como um advogado que vai me defender nesse processo. Senhor, se levante ao meu lado para disputar nesse processo judicial comigo. João pega essa ideia muito bem e diz que nós temos advogado junto ao Pai. Esse conceito de ser um advogado, aquele que está ao lado em meio a um dilema jurídico. Mas não só isso. A segunda expressão que ele usa é militar. E essa é a expressão que ele vai desenvolver no Salmo. Ele diz: eles estão pelejando contra mim. Isso é uma guerra. Isso não é um mero entreveiro. Não é uma briga de vizinho. Isso aqui é uma guerra onde há um perigo de morte real. Ele está dizendo: esses homens estão guerreando contra mim. Mas de repente ele chega e diz: eu tenho convicção da situação em que eu me encontro. Eu estou em meio a um tribunal onde homens se levantam e me processam. Eu estou em meio a uma guerra onde homens guerreiam e pelejam contra mim. Mas eu preciso que o Senhor me acuda nessa situação. Ele tem convicção plena de que ele não consegue vencer essa peleja no tribunal sozinho, que ele não consegue vencer essa guerra sozinho, porque as forças que se levantam contra ele são grandes demais. Por isso que ele diz: Senhor, peleje o Senhor contra eles. Senhor, que o Senhor entre contra eles no tribunal, que o Senhor se estabeleça como aquele que vai guerrear no meu lugar. Davi começa orando dizendo: Senhor, eu preciso urgentemente de proteção, eu preciso que o Senhor cuide de mim. E notem, meus irmãos, que quando ele conclama o Senhor para essa guerra, ele sabe exatamente do que o Senhor precisa. Versículo 2 ele diz: Senhor, embraça o seu escudo e o broquel. Escudo e broquel são 2 tipos de escudo. O escudo aqui, que ele fala no versículo número 2, era um escudo grande, que eles usavam de madeira, pesado, que cobria o corpo inteiro. Era usado basicamente para guerras com flecha. Você colocava o escudo na frente e se protegia debaixo desse escudo grande. O broquel não, era um escudo pequeno que os judeus usavam no braço, preso no braço. Era para ataques curtos,
quando se atacava com uma espada. Então você podia com um braço se defender e com o outro atacar com sua espada. Ele chega e diz: Senhor, toma o seu escudo grande, Senhor, coloca o seu broquel no braço, Senhor, pega a sua lança, versículo 3, empunhe, Senhor, a sua lança. Ele está dizendo: Senhor, entra na guerra comigo. Eu preciso que o Senhor guerreie no meu lugar. Eu preciso que o Senhor levante como um Senhor guerreiro. Ergue-te, Senhor, ele diz no final do versículo 2. Ele diz: Senhor, reprime os passos do meu inimigo, versículo número 3. Senhor, arme-se e me proteja, Senhor. Eu não tenho como me proteger de todos eles. Eles são grandes demais para mim. Senhor, reprime os passos dos meus perseguidores. Eu acho isso aqui belíssimo, porque o fator de proteção que Davi se preocupa é do Senhor amarrando os pés dos inimigos dele. Ele simplesmente diz: Senhor, não deixa nem que eles cheguem perto de mim. Cuide deles ainda à distância. Faz com que os passos deles sejam reprimidos, que eles sejam amarrados no meio do processo. Ele pede um consolo ao Senhor no final do versículo 3, dizendo: Senhor, diga para minha alma, eu sou a sua salvação. Ele quer ouvir do Senhor: Senhor, me diga que vai me salvar, me diga que vai se erguer a meu favor, me diga que vai me proteger, Senhor, me diga isso. E aí então ele começa com uma oração duríssima, porque a partir do versículo 4 ele começa com o aspecto imprecatório do salmo. Ele pede ao Senhor as providências que ele acha que deveriam ser tomadas para os inimigos. Essa oração, meus irmãos, não é uma oração irrefletida. Ele não está falando de uma alma que está tão angustiada que não está pensando. Pelo contrário, ele está tão certo do que ele está pedindo, que no versículo 4 ele diz: sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. E ele repete isso no versículo 26, envergonhados e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Ele não está pedindo isso como se fosse um arroubo emocional, uma coisa irrefletida. Ele diz: Senhor, eu desejo que os meus inimigos realmente caiam. Eu desejo que os meus inimigos sejam cobertos de vexame, sejam confundidos. O que ele está dizendo é que ele quer que o Senhor atue nessa guerra de forma tão dura e tão rápida, que os inimigos nem consigam ver aquilo que os atingiu. Que eles sejam envergonhados pelo tamanho da derrota que eles vão sofrer, que eles sejam confundidos diante do ataque rápido e cruel que o Senhor vai executá-lo. Ele diz: Senhor, eles estão buscando tirar minha vida, eles querem me matar. Por isso, Senhor, age na frente e resolve o problema antes deles executar esse desejo deles. Ele quer que eles sejam envergonhados, que eles retrocedam envergonhados, final do versículo 4, porque eles estão tramando contra ele. Eles estão tramando contra Davi. Mas bonito nisso tudo é como Davi enxerga essa proteção do Senhor. Ele está dizendo: é isso que eu desejo que o Senhor faça, que o Senhor lute contra eles. Ele sabe como são realmente os ímpios. Note, por exemplo, versículo 5, ele diz: sejam como a palha ao léu do vento. Foi assim que foi descrito o ímpio no Salmo de número 1. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele está dizendo: Senhor, age contra eles como se o Senhor fosse um vento. Eles são meramente palha. Na verdade, Saul está se levantando com um grande exército contra Davi. E o que Davi está dizendo é: o exército de Saul é enorme, mas o Senhor pode derrotá-lo. Porque na verdade, quando o Senhor é o nosso amigo, não existe inimigo à nossa altura. Não existe inimigo que possa nos derrotar. Se o que Saul quer é uma batalha, é uma guerra, eu estou do lado de um Deus que sabe guerrear, e que guerreia de forma valorosa, de um Deus que envergonha todos aqueles contra quem ele se levanta. E por isso ele diz: Senhor, que eles sejam como palha, que o Senhor os disperse, que o Senhor os sopre para longe. E olha quem ele evoca: ele, Senhor, que o Senhor os sopre para longe como palha, impelindo-os o anjo do Senhor. O anjo que no Salmo 34 acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele diz que o anjo do Senhor faça isso. A pergunta é: de onde ele traz essa ideia
de anjo do Senhor. Por que ele evoca esse termo? Ele não está pensando nas lutas dele. Ele está pensando, na verdade, no grande livramento que o Senhor concedeu a Israel, tirando Israel do Egito. Quando o anjo do Senhor acompanhou Israel por todo o percurso, ora como uma nuvem, ora como uma coluna de fogo, e que quando o Faraó se aproximou do povo, e o povo estava diante do mar, essa coluna se estabeleceu como uma parede de fogo, impedindo a aproximação de Faraó, até que o mar se abrisse. Ele está dizendo: o Senhor pode me proteger. Eu preciso que o anjo do Senhor volte ao meu lado e esteja comigo agora. E esse anjo do Senhor, que vai agora me proteger, ele vai tornar os caminhos desses inimigos tenebrosos e escorregadios. Esse mesmo anjo, quando soltar o exército de Faraó, o exército de Faraó vai entrar por dentro do mar também com suas carruagens, por um terreno escuro e escorregadio. Mas não tem problema, porque o anjo do Senhor os perseguirá. Ele diz: eu não tenho como me proteger, mas o anjo do Senhor pode fazer isso. E um só anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. O anjo do Senhor, quando ele guerreia, ninguém pode vencê-lo, ninguém pode derrotá-lo. Ele diz: eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha em meu socorro. Eu clamo que o Senhor venha me ajudar, porque os meus inimigos são terríveis, eles querem me matar, mas eles são duplamente terríveis. Eles são terríveis porque eles querem matar Davi, mas eles são terríveis porque eles querem matar a reputação de Davi. Versículo de número 7. Ele diz assim: pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Eles querem acabar com a vida de Davi, e eles tramam. E eu quero que você note uma coisa interessante, porque de repente, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus pega esse versículo aqui e diz: é isso que eles estão fazendo comigo. Eles são inimigos contra mim, quando na verdade eu não sou uma pessoa má contra eles. Eu faço bem, mas sem motivos eles me odeiam. Eles não têm motivo para fazer o mal a mim. Eles, e o que eles estão fazendo? Eles estão me odiando sem motivo. Os inimigos de Davi não tinham motivos para odiar a Davi, mas eles queriam acabar com a reputação de Davi, destruindo-o completamente, armando laços contra ele. Ele diz: eles estão tramando laço, sem causa abriram cova para a minha vida. Essas expressões são armadilhas para animais. Os laços eram para usar para pegar passarinho. A cova, na verdade, é uma armadilha que nós chamamos no sertão de quixó. É quando você cava um buraco no chão e coloca uma tábua ou alguns galhos e cobre para que o animal não veja. Ele vem andando, pisa ou no cadafalso ou em cima dessas varas, as varas quebram, ele cai dentro da armadilha e morre lá embaixo, no buraco. É isso que eles estão fazendo, eles estão tramando armadilhas contra mim, eles estão montando como se eu fosse um bicho. É por isso mesmo, ele chega agora no versículo 8 e diz: venha, Senhor, sobre os inimigos a destruição. Venham sobre eles a destruição. A oração dele é: Senhor, dá para eles o que eles estão tramando para mim. O que eles estão tramando? Laços e uma cova. O que o Senhor faz? Senhor, prenda-os nos laços que eles mesmos esconderam. Senhor, faz com que eles caiam na mesma cova que eles abriram. É impressionante, meus irmãos, porque esse princípio é muito bíblico. Amã fez uma grande forca para prender Mordecai, e no final das contas foi Amã que ficou pendurado naquela forca, quando na verdade os inimigos do Senhor tentam tramar contra o Senhor. Eles acham que são espertos montando armadilhas, mas eles mesmos caem na armadilha. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul armou contra Davi, tentando usar os filisteus contra Davi, e foram exatamente os filisteus que mataram Saul. A armadilha que Saul montou contra Davi se virou
contra ele mesmo, e ele morreu. Davi está dizendo: Senhor, faz com que esses que estão tramando, sem nenhum motivo contra mim, que eles caiam na mesma armadilha que eles fizeram. Você pode pensar assim, que amargura de alma, que homem triste, um homem que deseja tudo isso. Não, meu irmão, ele não está pensando nele, não. É por isso que a oração dele não é uma oração de vingança, é uma oração de justiça. E o que ele está pedindo é que o Senhor o proteja quando todos os inimigos estão atacando. É por isso que ele termina esse primeiro pedido com louvor ao Senhor, versículo 9 e 10. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Ele diz: os inimigos estão se levantando contra mim, mas no final das contas, a minha alegria está porque o Senhor é quem me salva. Eu não estou alegre porque os meus inimigos serão derrotados. Eu estou alegre porque o Senhor veio me socorrer. O clamor dele era: Senhor, me proteja. O louvor dele é: louvado seja o Senhor que me protegerá. Eu louvarei porque o Senhor há de me salvar. Eu louvarei porque o Senhor vai me redimir. Porque no final das contas, é Ele quem me protege. E olha só, Ele não fará isso de maneira mais ou menos. Versículo 10 ele diz: eu vou usar todo o meu ser para louvar ao Senhor pela salvação que Ele me conseguiu. Versículo 10 ele diz: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Diz, cada parte do meu corpo, até os meus ossos vão dizer: Senhor, quem é como o Senhor? Não tem ninguém como o Senhor. O Senhor é incrível, por quê? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. Ele está dizendo: eu não posso ser socorrido pelas minhas próprias mãos. O Senhor é quem vai me socorrer. Quem é como o nosso Deus, que socorre aqueles que não têm como se socorrer? Ele diz: não há ninguém como Ele. O mísero e necessitado são socorridos dos seus extercionários. Ele diz: aqueles que são explorados são socorridos pelo Senhor. Ele louva a Deus, porque ele sabe que no final das contas o Senhor o protegerá. Uma oração ao Senhor. O segundo pedido que Davi faz, ele pede: recompensa-me, Senhor. Versículos de 11 a 18. Versículo 11 ele começa: levantam-se iníquas testemunhas. O que ele tinha levantado de que eles estavam tramando laços, que eles estavam abrindo covas, que a reputação dele estava em jogo, ele vai mostrar como eles executaram isso no versículo número 11. Ele diz: eles estão levantando iníquas testemunhas. A grande questão aqui, meus irmãos, é que Davi estava sendo traído, e isso era o que estava sendo doloroso para ele. A traição é uma coisa terrível, e tinha abalado a alma de Davi ao ponto dele estar em tristeza profunda. Notem comigo, ele diz: esses homens estão levantando testemunhas iníquas. Quem está fazendo isso? Saul está fazendo isso. Saul está levantando homens para mentir, dizendo que Davi é um traidor. Essas falsas testemunhas estão, na verdade, acusando Davi de traição. E Davi diz: Senhor, olha isso que eles estão fazendo. Eles estão me acusando de ser um traidor. Eles me arguem de coisas que eu não sei. Ou seja, eles estão sendo acusados de coisas que eu não tenho a menor noção do que eles estão me acusando. Mentira, traição, fofoca, injúria. É isso que eles estão fazendo. E de repente ele chega agora e diz: sabe o que é mais duro nisso tudo? É porque eles eram meus amigos. Ser traído por alguém que você já não confia não é tão duro assim, porque você já esperava que ele fosse mal. O ruim é ser traído por alguém a quem você só fez o bem. O que foi que Davi fez para esses homens? Davi diz: eu estive do lado deles o tempo inteiro, versículo de número 12 em diante. Olha como é dura essa traição. Eles estão testemunhando contra mim, dizendo que eu sou traidor, mas eles pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Qual era o problema? Davi diz: eu só fiz o bem a eles. Lá em cima ele disse: eles sem causa, versículo 7, me tramaram laços. Agora ele diz: eu só fiz o bem para eles.
eles só fazem o mal em troca contra mim. Que bem Davi fez, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, o que é que eu fazia? As minhas vestes eram pano de saco. Davi chega agora e diz: eu chorei com os que choram. Eu estive ao lado deles nos momentos difíceis deles. Quando eles adoeciam, eu entrava em oração por eles. E isso que é bonito. Davi diz: Senhor, eu orava por eles. Eu me colocava nos pés do Senhor por eles. Eles adoeciam e eu colocava roupa de saco, ou seja, eu entrava em jejum, eu entrava em oração, eu me humilhava na sua presença por causa deles. A maior declaração de amor que alguém pode dar para o outro é orar pelo outro. E Davi diz: eu orava por eles. Eu me colocava em uma situação de sentimento pelo que eles estavam sofrendo. É misericórdia plena. Note, o que é que ele faz? Ele diz: eu me colocava em pano de sacos porque eles estavam doentes. Eu afligia a minha alma com jejum, e em coração reclinava sobre o meu peito. A imagem é de alguém que está orando com tanto sofrimento que está se encurvando sobre o peito. Ele está dizendo: minha oração não era: Senhor, lembra de fulano que está doente. Não, ele diz: eu sofria com eles. Eu orava como se a dor fosse minha. Eu fazia do sofrimento deles o meu sofrimento. É tanto, versículo número 14, ele diz: eu me portava como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Eu os tinha em um alto preço. Eu tinha grande carinho para com eles. Eu tinha amor enorme para com eles. Olha só, ele diz: eu andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Ele está dizendo: eu ficava tão triste, que parecia que eu estava chorando minha mãe morta, por causa do sofrimento deles. São eles que estavam doentes, e eu é que ficava assim. Tamanho era o meu amor por eles. E eu orava por eles, eu clamava por eles, eu jejuava por eles, eu me entristecia por eles. É isso que torna a traição tão dura para Davi. É por isso que ele diz que a alma dele está em desolação, versículo 12. Ele diz: é porque eles estão me pagando com mal o bem que eu fiz. Eu estava orando por eles, cuidando deles, eu tinha a misericórdia deles o tempo inteiro, estava do lado deles, e eles agora fazem o oposto comigo. É o que eles fazem, versículo 15. Quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram contra mim. Tropeçar aqui às vezes é usado com a ideia de pecado, de alguém que caiu em pecado, mas ele não está falando sobre isso aqui, porque isso aqui foi antes da queda com Betseba. Ele não era nem rei de Israel ainda, ele só tinha sido ungido. Tropeçar aqui é quando as coisas dão errado. Está dizendo, quando tudo deu errado, quando Saul se levantou contra ele, ele diz: esses homens a quem eu ajudei, esses homens por quem eu orei, que eu considerei praticamente um irmão, por quem eu chorei quando eles estavam em dificuldade, esses homens se levantaram contra mim. Esses homens se reuniram contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Ele está dizendo: eles se levantam para acabar comigo. Versículo 16 é terrível. Ele diz: como vis bufões em festins. Essa expressão aqui é super difícil de traduzir, por isso que pode ser que na sua Bíblia tenha uma tradução totalmente diferente. A ideia aqui é de aquele camarada de comemorador de bolo. Algumas Bíblias inclusive traz a ideia de bolo aqui. É de uma fanfarra, de uma brincadeira em torno de uma festa, de comida. Ele está dizendo: esses homens como bufões em festim, se alegraram com minha tristeza. Vejam, quando eles estavam enfermos eu me entristecia com eles. Quando eu tropecei, eles se alegraram com minha tristeza. Eles comemoraram a minha tristeza e rangiam contra mim os dentes. Essa expressão, meus irmãos, aparece o tempo inteiro contra os inimigos do Senhor, os inimigos do rei Davi. Eles rangem os dentes contra mim. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando acabar comigo. Eles estão tentando me destruir, quando eu só fiz o bem a eles. Ele de repente chega agora no versículo de número 16 e diz: Senhor, até quando ficarás olhando? Ele diz: Senhor, eu preciso da sua mão, eu preciso que o Senhor atente para a minha necessidade.
Até quando o Senhor vai ver esses homens se levantando contra mim, mesmo eu só tendo feito bem a eles? E o Senhor não vai fazer nada, só vai ficar olhando. Pergunta, ele diz, e a resposta vem: Senhor, livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. A palavra para predileta aqui é a ideia da alma que ele pediu para ser livrada, é aquela que ele ama, a alma dele. Ele diz: Senhor, livra minha alma, porque eles são como leões que querem me tragar. Nós já vimos no texto passado que esses homens se levantam como leões realmente, tentando destruir o Senhor, e como touros de Bazã cercam ao Senhor, no Salmo de número 24. De repente nós somos ensinados aqui que Davi diz: Senhor, eles estão a ponto de me destruir, Senhor, me livra da mão deles. Ele só quer que o Senhor o trate conforme o bem que ele realizou, e não da forma como os inimigos o estão tratando, em traição, não dando a ele a recompensa por todo o bem que ele estava dando para os seus inimigos. Mas ele termina sempre com glórias, lembram? Versículo de número 18, ele diz assim: dar-te-ei graças na grande congregação. É interessante porque quando você olha o texto lá atrás, ele deu louvores ao Senhor pela salvação, ele louvou pessoalmente ao Senhor, e ele disse que cada osso dele ia fazer isso. Mas agora ele diz: mas quando os homens que não reconhecem o bem quando é feito a eles, quando tratam aqueles que fazem o bem a ele, tratam com mal, quando o Senhor se levantar e me livrar, eu vou louvar ao Senhor na frente de todos, da grande congregação. O louvor será público. Eu te louvarei no meio de multidão poderosa. Ou seja, eu vou bendizer-te diante de todos, porque eu, diferente deles, não sou um ingrato. Eles são ingratos porque eu cuidei deles e eles me recompensaram com traição. O Senhor não. O Senhor vai me livrar, e no dia que o Senhor me livrar, eu vou reconhecer o seu livramento diante de todos. Eu vou glorificar a tua salvação diante de todas as pessoas, diante da grande congregação, diante da multidão. Uma oração ao Senhor, terceiro e último pedido, ele diz: justifica-me, Senhor. Versículo de número 19 em diante. Ele chega agora e, culminando o seu assunto, ele diz que esses homens têm ódio sem nenhum motivo, que eles estão simplesmente odiando Davi porque ele fez o bem. E quando na verdade o Senhor chega agora e apresenta-se como um Deus que vai livrar a Davi, que Davi precisa desse livramento, porque ele precisa ser alvo da justiça de Deus. Olha o que ele pede: não se alegre de mim os meus inimigos gratuitos. João 15, 25, eles me odeiam sem causa. Inimigos gratuitos. Você pode pensar assim: o que é que a gente fez para o mundo? As pessoas não nos amam, a gente gostaria tanto que o mundo nos amasse. Eles: não, meu irmão, você não entendeu. O mundo é um inimigo gratuito de Deus e de seu povo. A igreja não precisa fazer nada para o mundo nos odiar. Cristo não precisou fazer nada para o mundo odiar. O mundo odeia porque ele exatamente é diferente. Eles são inimigos gratuitos, eles se alegram com isso. E de repente ele chega agora e diz: não pisquem os olhos, porque sem causa me odeiam. Senhor, que eles não vejam a destruição que o Senhor tem para dar, que seja rápida. Sabe por quê? Versículo 20, não é de paz que eles falam. E eu acho isso aqui incrível, porque Davi tinha exata noção do que estava acontecendo ao seu redor. Você pode pensar assim: por que Davi não se entregou a Saul? Por que Davi não foi negociar com ele uma trégua? Por que Davi não chegou para Saul e disse: Saul, veja só, não tenho nenhuma intenção em te roubar o trono, não tenho nenhuma intenção em te destroná-lo, pelo contrário, já dei provas disso, tive várias chances de te destruir e não te matei em nenhuma dessas ocasiões, não tocaria eu no ungido do Senhor. Por que ele não negocia uma trégua? Davi diz: porque eles não querem trégua, eles não querem conversar comigo, o que eles querem é me matar. Eles não é de paz que eles falam, ou seja, Senhor, eles não estão falando em ter um acordo comigo, Senhor, eles estão falando em me matar.
em me destruir completamente. É isso o assunto deles. Pelo contrário, eles tramam enganos contra os pacíficos da terra. Aqueles que são pacíficos, eles querem matar, eles querem destruir. Escancaram a boca, e olha o que eles dizem. Eles ficam dizendo para todo mundo: pegamos, vimos-lo com nossos próprios olhos. Eles estão dizendo: Senhor, eles estão cantando vitória, achando que já ganharam. Eles estão olhando para mim, vendo-me encurralado, dizendo: nós já pegamos ele, já estou vendo ele caído, eu já estou vendo ele no chão. Eles estão vislumbrando uma vitória contra mim. É isso que Davi está dizendo. Olha que coisa terrível. Ele está dizendo: eles já sabem que vão me matar, eles têm convicção disso. Eles já comemoram, como se já tivessem me alcançado, como já estivessem me vendo caído no chão. Mas olha o contraste que ele faz aqui. Enquanto ele diz assim: eles estão dizendo: vimos-lo com os nossos próprios olhos. Versículo 22 ele diz: tu, Senhor, os viste. Eles estão vislumbrando, o Senhor os viu. Eles estão achando que me viram caídos, mas o Senhor os está vendo, o Senhor os está contemplando. E ele diz: eu não posso esperar que eu mesmo consiga essa vitória. O Senhor consiga essa vitória para mim. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim, Senhor. Ele diz: eu preciso que o Senhor faça justiça. Versículo número 23. Ele usa uma expressão que é difícil da gente entender. Ele diz: acorda e desperta para me fazeres justiça. Parece que ele está dizendo que o Senhor estava dormindo. Mas não é isso. É a ideia de que o Senhor iria dar toda a atenção para aquela situação. E o que ele quer? Ele diz: eu quero justiça. Eu quero que o Senhor me justifique. Eu quero que o Senhor declare a minha justiça diante deles. Que o Senhor se levante em minha causa. Porque eles precisam saber que eles estão contra mim, mas que eles têm o Senhor como inimigo. Da mesma maneira, diz Matthew Henry, em que se eu tenho Deus como amigo, não existe inimigo que me assuste. Se eu tenho Deus como inimigo, todos os anjos dos céus estão contra mim. Ele diz assim: acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Notou aqui? Ele clama a Deus em dois aspectos: o Deus das nações, o Deus de Israel. Ele diz: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, e é o Senhor quem cuida de mim. O que ele tem noção aqui? Ele tem noção completa de que o motivo pelo qual ele está sendo perseguido não é porque ele fez alguma coisa errada, mas é porque os seus inimigos são inimigos gratuitos, e ele tem convicção porque a sua consciência está tranquila. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, que a consciência dele não o arguia de pecados contra os homens. O próprio Jesus Cristo nos diz isso: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Davi diz: é assim que eles se portam, eles falam mal de mim, eles mentem contra mim. Eu quero que o Senhor faça justiça, versículo 24, porque a minha consciência é: eu não fiz nada contra eles. O apóstolo Paulo vai dizer que se alguém tem que sofrer, que não sofra como malfeitor, por causa de pecados que cometeu, mas sofra por causa de Cristo, sem nenhum motivo justo pela parte dos homens. Se você está sendo perseguido pelo seu mau testemunho, não acho que você se enquadra em Mateus capítulo 5 como um bem-aventurado. Você só está envergonhando o Evangelho. Mas se você é um crente fiel ao Senhor, ele diz: a sua consciência deveria estar tranquila quando os homens se levantam contra você. Fizeram assim com todos os profetas, fizeram assim com Davi, fizeram assim com Cristo, vão fazer com a igreja dele. Ele diz: julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permite que eles se alegrem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Ele está dizendo: Senhor, que eles não consigam a vitória, que eles não digam que demos cabo dele, que eles não digam que venceram. Pelo contrário, ele repete a oração lá do início do Salmo: envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal.
Ele diz: Senhor, que eles recebam a punição. Eu tenho minha consciência tranquila de que eu sou um servo do Senhor e que eu não fiz nada contra eles, mas que eles recebam sobre si o pagamento pela injúria que eles cometem, pela traição que eles cometem, pelo mal que eles desejam contra mim, que eles se cubram de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. É isso que eu quero, Senhor, que eles recebam sobre si aquilo que eles querem para mim, porque na verdade não existe nada em mim que tenha sido feito contra eles. Ele termina com um cântico de novo, versículo número 27. E ele agora conclama todos para louvar com ele. Notem, na primeira petição, ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me proteja. E ele termina dizendo: e cada parte do meu corpo vai te louvar pela salvação que o Senhor vai me dar. Na segunda petição, ele disse: Senhor, eu preciso urgentemente que o Senhor me acuda e me ajude nessa situação, porque eu preciso do seu socorro. Aí ele chega agora e diz: e eu vou louvar diante da congregação inteira, porque eles são traidores e são ingratos, mas eu vou agradecer ao Senhor diante de todas as pessoas. Agora ele diz: Senhor, me faz justiça, porque minha consciência é limpa, eu não fiz nada contra Saul. Senhor, faz justiça. E ele termina dizendo: todos louvem comigo, porque essas petições não são a petição de uma pessoa frouxa que está correndo dos seus inimigos. Essa petição é do representante de Israel. Essa petição é do rei de Israel, e ele representa o povo todo. E quando o Senhor livrar o rei de Israel, ele diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Ou seja, aqueles que se alegram em saber que eu sou essa pessoa que não tem a consciência arguida pelos seus pecados. Se alegrem comigo. Os que têm prazer, cantem de júbilo e se alegrem e digam: glorificado seja Davi. Não é isso que diz o texto? Não. Diz: a retidão é minha. Quem se alegra com o fato de que eu estou sendo perseguido sem causa, glorifique ao Senhor. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Louvado seja Deus, que se alegra com as coisas boas que acontecem com o povo dele. E a minha língua celebrará a tua justiça, porque o Senhor fez justiça, e o teu louvor todo o dia. Ou seja, eu vou louvar ao Senhor para sempre. Vou louvar ao Senhor para sempre, porque o Senhor executou a sua justiça. 3 petições, meus irmãos. 3 petições. Ao cantar esse salmo, meus irmãos, ou ao orar esse salmo, nós temos que ter cuidado quando vamos aplicar esse salmo. Porque nossa tendência é pegar esse salmo e achar que ele se aplica às nossas briguinhas e vizinhos. Porque o camarada está implicando com a gente acha que pode pegar esse salmo e aplicá-lo. Mas na verdade, o Senhor nos ensina exatamente o oposto disso. Ele diz que se temos inimigos, nós devemos orar por eles, amar os nossos inimigos. Porque o crente não é aquele que faz com os outros o que gostaria que fizessem com ele. Não é necessariamente isso, porque mesmo que os homens façam mal a nós somos chamados a amá-los. Nós amamos os nossos inimigos. E como é que nós amamos os nossos inimigos? Nós amamos os nossos inimigos orando por eles. É isso que Cristo nos ensina. Então não tenta aplicar esse negócio aqui para o camarada que te colocou na justiça não, que não funciona não. Esse salmo não está falando de você. Esse salmo está falando de Jesus Cristo. Esse salmo não está falando de suas picuinhas, das suas intrigas, do pessoal que está querendo te dar uma rasteira no trabalho. Esse salmo está falando da igreja de Cristo, que é perseguida e odiada pelo mundo, e do Cristo, que foi perseguido e odiado pelo mundo. Essa é uma oração de uma igreja feita ao Senhor. Essa é a oração de Cristo. Deus ouviu as 3 petições de Davi. Davi pediu, meus irmãos, por 3 motivos, e Deus ouviu e atendeu a cada um deles. Deus o protegeu, ele se tornou rei de Israel. Deus o socorreu, e aqueles que se levantaram contra eles foram punidos. Deus fez justiça, e a história de Saul foi desmascarada, e não ficou registrada como uma mentira dele. Mas de repente, queridos, nós somos levados agora a pensar nesse salmo por outra perspectiva. Primeiro,
Duas lições rápidas que eu gostaria de trazer para os irmãos. Esse salmo nos ensina que nós devemos nos confortar com o testemunho das nossas consciências diante de um mundo que tenta nos destruir. Nosso maior inimigo, meus irmãos, somos nós mesmos. E o mundo nos odeia sem nenhum motivo. E não tenha nenhuma pretensão como igreja de Cristo de ser amado pelo mundo. Quando a igreja quer que o mundo a ame, que as pessoas a amem, quando a igreja quer ser amada pelo mundo, ela precisa ser odiada por Deus para ser amada pelo mundo. Porque aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Então, toda vez que uma igreja quiser ser relevante, quiser ser amada, quiser ser benquista, elogiada pelo mundo, não tenha dúvida, ela tem que abandonar o Senhor para isso acontecer. Ela precisa abandonar a Deus para isso acontecer, porque os inimigos do Senhor só vão elogiar outros inimigos do Senhor. A igreja do Senhor precisa ter essa consciência de que nós não estamos na terra para sermos amados pelo mundo. Não queira amor do mundo. Não fique esperando que governos te amem. Não fique esperando que lideranças te amem, que pessoas te amem. Não, nós somos chamados para sofrer. O Senhor nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Nós estamos em meio a inimigos. Todos os que não estão debaixo do sangue de Jesus Cristo são nossos inimigos. Mas que lição eu gostaria de que nós tirássemos hoje? Que eles não nos persigam pelos nossos pecados, mas que eles nos persigam como perseguiram a Davi e como perseguiram a Cristo, sem causa, sem motivos. Que o mundo nos persiga e nos odeie, meus irmãos, porque nós defendemos a vida e não admitimos que bebês sejam mortos na barriga de suas mães assassinas. Que o mundo nos persiga e nos odeie porque nós dizemos com todas as letras que casamento homossexual não é casamento, é uma pareia, não é um casal, e que eles nunca serão um casal porque o Senhor não os abençoa. Que o mundo nos persiga quando nós dissemos para todas as pessoas que estão aí fora de que não existe esse negócio de empoderamento feminino, porque o Senhor deu funções muito específicas para o homem e para a mulher, e que nós defendemos especificamente a posição que o Senhor definiu. Que o mundo nos odeia pela maneira como nós criamos nossos filhos dentro dos padrões das Escrituras e não conforme os moderninhos lá de fora. Que o mundo nos odeia pelas nossas qualidades diante de Deus e não por pecados. Que o mundo pare de nos odiar porque nós somos mexeriqueiros, porque nós somos politiqueiros, porque nós armamos com políticos, porque nós tentamos arranjar alguma vantagem. Que o mundo não nos odeie por motivos, mas que o mundo continue a nos odiar, porque nós estamos em Cristo. E todos os que estiverem em Cristo sempre encontrarão uma turba de malfeitores para esquartejá-lo, para cuspir em sua face, para apedrejá-lo, para crucificá-lo. Que se há de sofrer, soframos com a consciência limpa. O Senhor nos convida, meus irmãos, ao meditarmos nesse salmo, que sejamos bem-aventurados. Que sejamos bem-aventurados quando eles mentirem contra nós, dizendo que nós somos retrógrados, dizendo que nós somos neandertais, pessoas do século passado, pessoas de mente inferior, que eles nos xinguem, mas contanto que nós continuemos fiéis ao Senhor e fiéis à sua palavra, grande é o vosso galardão nos céus, nos disse Jesus Cristo. Que assim como Davi foi perseguido sem causa, assim como Cristo foi perseguido sem causa, que a igreja do Senhor tenha consciência limpa de que está sendo perseguido sem causa, está sendo perseguido sem ser por pecado. Mas em segundo lugar, a segunda aplicação que nós devemos fazer aqui, é que nós devemos aplicar isso aos inimigos de Cristo e os inimigos do seu reino. Davi não está falando como uma pessoa, Davi está falando como rei de Israel. Ele é o representante do reino divino. Ele estava tentando implementar o seu reino e os inimigos o estavam impedindo.
E as orações que Davi faz aqui se tornam as nossas orações, porque Cristo, o Rei dos Reis, também está implementando o seu reino, porque Cristo, o Rei dos Reis, também está espalhando o seu reino e implementando. E enquanto Cristo implementa o seu reino hoje, os inimigos do Senhor se levantam sob formato de governos que tentam impedir a pregação, se levantam sob formato de filósofos que tentam minimizar os nossos pensamentos, se levantam sob formato de políticos tentando calar a nossa voz, formato de leis injustas que tentam nos reprimir, se levantam de todos os lados. Não se espantem, isso é natural para a igreja, mas nós temos um Cristo que escuta as nossas orações, que foi alvo de todas essas injúrias. Nós somos convidados a fazer orações imprecatórias contra os inimigos de Cristo. Cristo está implementando o seu reino. Nossa oração tem que ser: Senhor, que o Senhor derrube esses seus inimigos, que o Senhor os destrua e os cubra de vergonha, que o Senhor coloque na cadeia mesmo, que não é para ter pena dele não, que o Senhor os envergonhe publicamente e mundialmente, que o Senhor escancare as entranhas das suas vergonhas e os coloque nu na frente do povo, que o Senhor retire todos os bens que eles roubaram, que o Senhor os empobreça, que o Senhor os entristeça, que o Senhor faça os seus filhos sofrerem por conta disso, que o Senhor os esmague debaixo dos seus pés, porque eles são inimigos do Senhor, não é minha causa, não são os meus problemas, não é a minha vida. O Senhor me convidou para sofrer, mas o reino de Cristo tem que ser estabelecido. Nós oramos para que o Senhor destrua os seus inimigos. Não são os meus inimigos pessoais, mas os inimigos de Cristo nós os odiamos. E diz Davi: odeio-os com ódio consumado. Porque aqueles que odeiam o meu rei se tornam os meus inimigos também. E a minha oração é a mesma oração de Davi, é a mesma oração dos crentes em Apocalipse: Senhor, estabelece definitivamente o teu reino, derrota todos esses inimigos que se levantaram no passado e continuam se levantando, mentindo contra a igreja de Cristo, mentindo contra o povo do Senhor. Senhor, estabelece definitivamente o teu reino, extermina os teus inimigos, vem reinar por toda a eternidade entre nós, Senhor. Essa é a oração da igreja. É isso que nós oramos. Nós oramos para que os inimigos do Senhor sejam finalmente derrotados. Satanás, seus anjos, seus aliados, e no final a própria morte, sendo igualmente derrotados, para a glória de Jesus Cristo. E então cada osso nosso louvará ao Senhor. Então louvaremos ao Senhor na grande congregação. Então nos juntaremos com o povo de Deus e diremos: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A oração é uma bênção, meus irmãos. A oração nos coloca na presença de Deus. A oração, ela nos coloca em comunhão perfeita com Ele, nos antecipa o céu. Mas nós precisamos aprender a orar, colocando as prioridades de Deus na frente das nossas, orando dizendo: Senhor, que o Senhor vença, mesmo que eu sofra, que o Senhor volte, e que toda a igreja diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.